Pô, Attack on Titan, Shingeki no Kyojin, nem sempre foi bom, né? Eu tô revendo agora e eu assisti, né, no início. Inclusive eu não lembrava que o gap da primeira temporada pra segunda é de 4 anos. Eu não tinha ideia dessa diferença. A primeira temporada é de 2013, a segunda é 2017, né? Mas outra coisa que eu não me recordava é de quão, não necessariamente ruim, mas o quão esquisita é essa primeira temporada de Attack on Titan, certo? Eu acho que, claro, o primeiro episódio de Attack on Titan é lindo, é uma maravilha, é talvez um dos melhores episódios, talvez é um dos melhores primeiros episódios, né? Esses episódios de abertura dos animes que tem por aí, né? De uma maneira assim muito bem feita, eles nos colocam já dentro desse mundo, a gente desperta ali de um pesadelo junto com o Eren, né? Quase que parece um nascimento assim, né? A gente sai desse pesadelo terrível e acorda em um mundo meio paradisíaco assim, né? É lindo a primeiro momento, né? E a gente já é introduzido esses dois personagens que é o Eren e a Mikasa. Mas. E aí segue dali, né? A gente é introduzido ao mundo, a gente é colocado nesse mundo de uma maneira muito bem feita, né? Pelo anime. A gente vai entendendo ali as questões, né? O terror, os receios, as dúvidas, né? Os mistérios daquele mundo, que são vários que surgem. E tem uma proposta interessante, né? E já nesse primeiro episódio, a gente tem a humanidade, nós, portanto, se deparando com a maior atrocidade, o maior terror e o maior medo que se pode ter naquele mundo que são os titãs, né? Então já no primeiro episódio a gente é introduzido aos personagens, é introduzido ao mundo, mas principalmente a gente é introduzido ao terror e ao medo que é o que tá lá fora, né? E esse que tá lá fora que passa a estar dentro da muralha, das muralhas, né? E é simplesmente um episódio muito bem feito. Ele introduz muito bem, ele nos coloca nesse mundo de uma maneira muito bem feita. Ele é aterrorizante na medida que os titãs são. Acho que os titãs são monstros antagonistas, são coisas realmente assim, são monstros muito bem feitos, porque eles possuem essa estética humanoide, né? Ao mesmo tempo que eles causam essa estranheza, esse sentimento esquisito de, porra, eu conheço isso aí, mas eu não conheço, me é familiar, mas é inquietante ao mesmo tempo, né? Com as suas expressões, com a falta de um sexo, né? E com a sua coloração também, que é uma coloração que é familiar, mas quando a gente tem uma câmera mais próxima, né, mostrando esses detalhes dos titãs, a gente vê que é um bagulho meio esquisito a pele deles, né? É meio transparente, mas também não é exatamente isso, né? É aquele bege meio rosado, mas que tipo dá pra ver as veias. É um bagulho esquisito. E claro, as expressões, que é isso, são expressões que a gente consegue identificar como algo próximo ao humano, mas também que é isso, tem aquele sentimento de, porra, isso aí não é exatamente isso. Então eu acho que os titãs são, tipo, monstros muito bem feitos pra se causar esse terror, pra ter essa sensação de terror, né? E são monstros muito bem feitos e muito bem colocados nesse mundo, né? Como aquela ameaça que está lá fora que é o que se alimenta de nós e a gente sabe que eles só se alimentam da gente, né? Tipo, eles não têm nenhuma outra questão com outros animais, com outras, né, com qualquer outro bicho nesse sentido. Eles se alimentam dos humanos. Então são meio que os inimigos naturais, os predadores naturais dos humanos. Eles até comentam isso. E aí, nesse primeiro episódio a gente, porra, é jogado nesse mundo e já se depara com o terror que deu os personagens ali, né? Então isso é muito bem feito. O, o clímax do episódio é muito bem estabelecido, é muito bem feito, né? A tensão é muito bem construída, o terror é muito bem construído, é aterrorizante e é muito bem feito esse primeiro episódio. É isso, é um dos melhores, se não o melhor primeiro episódio que tem por aí nos animes. Passado esse primeiro episódio, a gente segue de outros 25 ou 26, né? Não lembro exatamente quantos episódios tem essa primeira temporada, mas é isso, são mais esses 20 e tantos aí. E aí,
o que eu não me recordava é de como tem vários momentos da primeira temporada de Attack on Titan, de Ataque dos Titãs, né? Que é feio. Porra, a animação é feia em muitos momentos desse anime, dessa primeira temporada do anime, né? E ok, né? Isso passa, mas são muitos momentos assim, meio esquisitos, né? Tem alguns momentos de humor sério também, e que eles funcionam, mas você fica meio na dúvida se era pra funcionar ou se era uma coisa tipo, só tá sendo feio porque é feio, sabe? E aí, claro, tem essas questões que estão ligadas ao que a gente sabe, o que a gente entende, que esses trabalhadores, né, que fazem, que trabalham na indústria de animação do Japão, a gente sabe que eles, porra, sofrem, né? Eles não recebem o adequado, eles trabalham demais e às vezes em condições que são insalubres, né? Então a gente entende, não tô aqui falando que, porra, os animadores são os merdas, deviam trabalhar melhor, não é isso, porque a gente entende as condições que eles trabalham, eles inclusive deveriam receber melhor, né? Deveriam ter melhores condições, mas também a cultura trabalhista japonesa a gente sabe que é meio punk, assim, né? Então, mas, tipo, é isso, tipo, não tô querendo culpar os animadores, mas ao mesmo tempo é isso, tipo, é feio, e tem algumas situações que a gente vê claramente ali várias economias que eles vão fazendo, talvez justamente por essas condições atrapalharem, mas também, às vezes, para além dessa questão da feiura, né, de uma animação que não é tão clean, não é tão bonita, e não é nem só em momentos que exige muita animação, sabe, que isso acontece, mas em momentos meio estáticos, ou de conversas, que só tem dois personagens se falando, a gente tem, tipo, uma animação feia nesses momentos também. Muitos personagens são meio feios nessa primeira temporada, sabe? Eles são desenhados, animados, que é de uma maneira que é meio feia, assim. E é isso, não necessariamente nessas cenas que exigem uma puta animação, mas nesses momentos simples também. E acompanhado disso, a gente tem muitos momentos de PowerPoint. Então eu não lembrava disso, não sei se vocês se recordam disso, mas porra, tem muitos momentos que são PowerPoint, tipo, da tropa do reconhecimento cavalgando lá para aquela missão no exterior, que é quando eles vão se deparar com a Titã Fêmea, ou até um pouco antes disso, sei lá, não lembro, foda-se especificamente, mas de um momento que é isso, é um PowerPoint dos cavalos com os integrantes do reconhecimento, né, montados cavalgando. Mas aí é só um PowerPoint, uma imagem deles, assim, do grupo, umas linhas de ação e um barulhinho de galope, sabe? E, porra, é isso. E aí tem vários desses momentos espalhados por essa primeira temporada. E, tipo, porra, eles usam bastante, tipo, bastante desses PowerPoints. Eles utilizam bastante também desses enquadramentos, esses shots. Esqueci o termo, né? Mas, tipo, que é basicamente mostrando a cidade, ou mostrando uma paisagem, mostrando uma coisa assim com alguma fala, ou até mostrando aquela coisa que a gente sabe, né, para economizar trabalho, de, tipo, mostrar. Tem dois personagens conversando e a gente não mostra nenhum dos dois falando, né? Não mostra a boca deles, as expressões, não mostra nada mexendo, é isso, para economizar e ficar mais tranquilo. E tem muito disso. E não necessariamente essas questões são problemas, né? São maneiras de facilitar o trabalho, e a gente sabe que o trabalho deles é fodido. Mas para além disso também, né? Essas duas questões que eu falei, esse mini arco que tem da Titã Fêmea, né? Ele é bom, certo? Ele traz ali, ele já trouxe, né? O Titã Colossal e o Titã Encouraçado como dois elementos, tipo, fora da curva dos Titãs, então que causam estranhamento. Mas a aparição da Titã Fêmea, ela traz um outro estranhamento, uma outra inquietação, que é tem coisa errada aí, bicho, sabe? Tipo, isso não é simplesmente uma Titã anômalo, que nem a gente achava que era o Titã Colossal e o blindado, mas isso aqui tá esquisito, sabe? Tipo, ela pensa, ela tá fazendo as coisas, não só ela pensa, mas ela tem atitudes humanas. Ela só é uma Titã, né? Então ali a gente começa a entender que, porra, se pá que tem algum bagulho esquisito aqui. E esse arco é bom, né? Tipo, ele estabelece assim, essa tensão, esse conflito de que isso aqui não é só o Titã, né?
parece que é um humano, isso aqui, só que, claro, no corpo de Titã. E a gente já sabe que o Eren é um desses casos. Então isso aqui deve ser um ser humano também, né? E aí todo o plano é elaborado para tentar decifrar quem é essa pessoa daqui, né? Porque a gente tem uma suspeita, não necessariamente quem é a pessoa da Titã fêmea, mas é isso, quem que é o intruso, o espião que está passando informações daqui de dentro lá para fora, né? E aí se segue, e é um arco interessante, coisas interessantes acontecem, já surgem ali alguns apontamentos mostrando quem que é de qual lado, né? Quem que é espião, quem que faz parte disso, quem que é ali naquele contexto ajudante da humanidade e quem é inimigo da humanidade, certo? Mas esse arco, ele é, pra mim, ele é muito fraquinho em questão de ritmo. Acho que o ritmo dele é muito esquisito. Porque quando a gente para pra pensar, e até a gente voltando, né, nos episódios, eu não lembrava disso também, mas esse mini arco, ele tem duração nem de um dia, né? Tipo, eles saem de manhã pra fazer essa exploração e voltam no final, no início da noite, no final da tarde. E eu não lembrava disso. Eu achava que era um bagulho muito mais longo. Mas os episódios faz parecer que é um bagulho muito mais longo. Sabe? O ritmo. E não é questão que, tipo, a duração, a extensa devia durar menos. Não necessariamente, tipo, dura o que tem que durar, né? Mas o ritmo dele é muito esquisito. Ele é meio lento. E não é só ele é meio lento, mas ele é meio empacado, parece. Sabe? Tipo, parece que é uma coisa que quer andar, quer andar, quer andar, mas tem situações e questões ali que não conseguem fazer ele andar da maneira adequada. Então tem muitos momentos que a gente fica meio parado ou fica voltando e parece que é uma coisa que tem que dar continuidade, mas essa continuidade não acontece. E isso tem um efeito de que, porra, é a Titã fêmea que tá estraçalhando todo mundo, então tem muitas mortes, tem muitos empecilhos, né? Acho que até é algo que diz respeito é, a essa condição que a Titã fêmea está trazendo, né? Então ela está tentando alcançar certo ponto que é chegar até o Eren, mas tem gente atrapalhando, então fica essa coisa meio realmente tipo ela avança e atrapalha, ela avança e atrapalha, ela avança e atrapalha, e estão tentando interromper ela, né? Tipo, segurar. E acho que é isso, é um ritmo que faz sentido levando em consideração essa questão da Titã fêmea, mas ao mesmo tempo, para além disso, é uma coisa que ainda é um pouco desacelerada demais, né? Então tem vários pontos ali diferentes que eles estão a céu aberto, e aí depois a gente tem várias conversas dos personagens, né, que se deparam com a Titã Fêmea, tem as mortes, né, tem a situação do Armin com o Reiner, e quem mais que tava? O Jian também tava nisso, né? E a gente tem esses diferentes momentos em que eles estão lidando com isso, e aí também eles começam a partir dali a pensar sobre aquela questão, principalmente o Armin, né? E aí tudo isso tá seguindo a Titã Fêmea correndo, e o plano acontecendo, e as informações circulando, e a ideia inicial do Capitão Irving sobre o Eren está prosseguindo de uma maneira diferente, mas está prosseguindo, né? Então é muita coisa acontecendo, muita coisa para acontecer e muita coisa para mostrar para o público, né? E eu acho que eles fazem isso de uma maneira que não é tão fluida quanto poderia ser. E claro, isso acho que pode ser uma ferramenta narrativa, né? Que nem eu falei, de ter essa sensação de estar empacando, porque é um pouco a situação da Titã Fêmea. Mas ao mesmo tempo eu acho que não é muito por aí, porque é isso, a gente vai empacando com outras coisas para além do que a gente está vendo da Titã Fêmea, né? A gente tem esses focos que mudam ali em diferentes contextos e a gente tem, acho que principalmente, tipo, muitas conversas para trazer uma carga emocional e uma carga de mistério para a história, para a narrativa, né? Tipo, quem que é a Titã Fêmea. Mas também a gente tem muito, e isso é o que está presente já, né, em Attack on Titan desde o início, que é essa questão dos dilemas morais e éticos, levando em consideração a vida humana e a vida da humanidade, certo? Então a gente tem várias dessas decisões e desses dilemas que não só o Irving tem que fazer, mas qualquer soldado ali do reconhecimento e das outras áreas tem que fazer também, né? Da polícia militar ou da muralha, etc e tal. Então a gente tem tudo isso acontecendo junto, né?
Mas parece às vezes uma tentativa que, por exemplo, quando eles chegam lá na floresta das árvores gigantes, né? Parece que tem um pouco uma insistência, uma tentativa para tipo a gente entender todo o peso que essas decisões carregam. Então a gente tem lá o Eren com o esquadrão do Levi, né? Do Levi, sei lá, enfim. Que é a Petra, tem aquele outro cara que é meio feinho, o. E mais outros dois caras, né? E todo mundo ali é muito bom. A gente tem essa informação que todo mundo ali é muito bom, talvez os melhores. E a gente tem ao longo de vários, talvez uns 3, 4 episódios, essa discussão porque a Titã fêmea ela aparece perto deles e os demais soldados que não são daquele esquadrão estão tentando impedir. E todos eles estão só morrendo, sabe? Não estão nem servindo de nenhum atraso, eles estão só morrendo. E a gente não sabe, e eles não sabem por que eles estão seguindo, por que eles estão fazendo aquilo daquela maneira. Ninguém sabe ali qual que é o plano, eles só estão seguindo as ordens do capitão, né, do Levi, do Levi, em direção a algo que eles não sabem o que é, né? Mas eles estão seguindo ordens, certo? E aí a gente tem dentro dessa questão esses dilemas de, porra, que é a discussão do Eren de caralho, tem gente morrendo, a gente precisa fazer alguma coisa, se vocês não fizerem eu vou fazer, porque eu posso me transformar em titã, então eu vou fazer isso. Porra, sabe, eu não quero ver esse pessoal morrendo. E uma discussão com o grupo, principalmente com a Petra, de tipo, porra, confia na gente, caralho, sabe, você tem que confiar em nós. Por que você não confia na gente? Tipo, a gente é bom, a gente, tipo, tá te protegendo, a gente confia em você e a gente quer que você confie em nós de volta. E aí fica essa coisa assim, né? Essa dicotomia de, tipo, confiar na gente ou confiar em mim, né? Pro Eren. E aí tem uma fala interessante do capitão do Levi, né? Do Levi, de tipo, pô, eu sigo as ordens, eu confio no Erwin, mas acima de tudo eu confio em mim, né? Se a coisa azedar, eu confio no meu taco. Mas eu não tenho como te garantir ou te dizer isso pro Eren, né, que ele tá falando, de que a decisão que a gente tá tomando é a mais correta. Se você sentir que você precisa fazer alguma coisa, que você quer tomar a sua própria decisão, lidando com as suas próprias consequências, vá fundo. E acho que é uma baita de um conselho, né? Excelente. E que traz uma discussão, de novo, muito interessante sobre o que a gente está disposto a perder e o que a gente está disposto a lidar sozinho ou em grupo, principalmente, né? Então, estabelecendo de, porra, eu tomo essa decisão sozinho, eu lido com ela sozinho e as consequências dela, ou eu tomo essa decisão em grupo e eu lido com isso da maneira que a gente decidiu em grupo, né? E são dois pesos completamente diferentes, né? E aí o Eren decide então confiar. Mas essa situação ela se repete assim demasiadamente ao longo da floresta das árvores gigantes, né? E a Titã vai se aproximando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, e acontece isso. Aí vem uma nova parte do plano, aí ela se liberta, aí ela mata mais gente, aí vem essa discussão de novo de confia na gente, aí ela mata mais gente, aí então o Eren decide então tacar o foda-se, vira Titã, e aí tem mais perseguição, e aí tem a Mikasa, o Levi, blá, blá, blá. Então é um bagulho que se estende. E ele se estende tanto nessa situação de desses dilemas éticos que até no retorno, que é um ponto em que a gente já entendeu o que aconteceu, ele traz um novo dilema ético. Tipo, a gente já compreendeu que existem dilemas éticos, que pessoas morrem diante das nossas decisões. Seja ela favorável, seja ela desfavorável. Pessoas vão morrer. Por mais que a gente faça a melhor decisão possível, trace o melhor plano possível, pessoas vão morrer, porque a gente está lidando com titãs. Então o que a gente tenta fazer é minimizar isso ao máximo, né? Mas às vezes isso não sendo possível, a gente tem que pensar no maior bem que isso pode trazer para a humanidade. E a gente entendeu isso, né? A gente já teve várias discussões, a gente entendeu isso. Só que até no retorno, eles trazem um novo dilema, de novo para essa situação, que é tipo, a gente tá trazendo os corpos de volta, e aí a gente não consegue recuperar todos os corpos. Ok, né? Tipo, porra, faz sentido, é paia, é foda, a gente seria interessante se os familiares, as outras pessoas pudessem ver para conseguir lidar com esse luto de uma maneira mais adequada, né? Só que às vezes não é possível e a gente não vai arriscar mais vidas para recuperar alguém que já está morto. Faz sentido, logicamente, faz sentido,
né? Mas é isso, é um dilema moral e afetivo interessante. E aí a gente tem um personagem que é um completo randola, que não vai aparecer e que, sabe, não tem nenhuma significância para a história, além de servir para demonstrar aquele dilema que a gente acabou de discutir, que ele pô, fala, pô, mas vocês não têm coração. Tipo, eu quero recuperar meu amigo para levar o corpo dele para pelo menos sei lá, a mãe dele ver ou alguma coisa assim, né? E aí, tipo, ele vai e ele faz a merda de tentar resgatar o corpo do amigo e ele traz um monte de titã atrás dele, porque, enfim, é isso, os titãs viram ele lá, tentando recuperar o corpo, viram gente e vão atrás de gente pra comer. E aí ele simplesmente fode com toda a saída do esquadrão que estão levando os corpos, e aí a decisão que eles têm que tomar é ou a gente se livra desse peso para ficar mais rápido e os titãs alcançarem, esse peso sendo as pessoas mortas, né, os soldados mortos, ou a gente tenta matar os titãs, né, para que eles não nos alcancem, só que eles estão em área aberta, então é muito difícil de usar o aparelho de locomoção 3D, isso pode acarretar em mais mortes, ou a gente tenta chegar lá e ver o que acontece, poder acarretar em mais mortes. A decisão que eles tomam, é claro, é se livrar do peso, é se livrar daqueles soldados, daquelas pessoas que estão mortas, para que eles tenham mais velocidade. E aí esse dilema acontece ali. E a gente sabe que vai acontecer, porque, tipo, é isso. Teve um Randola que apareceu falando, tipo, não, não é assim, você não tem coração, sabe? A gente tem que salvar eles. E aí aparece o Capitão Levi falando, tipo, que ele quebrou, sei lá, torceu o tornozelo, então não tá conseguindo se locomover direito, né? Com equipamento. Então ele fica, tipo, porra, agora eu não consigo, desgraçados. E aí fica um bagulho, tipo, de tudo isso acontecendo pra gente aprender. É, não aprender esses dilemas e essa moral, mas aprender que o Capitão Levi, na verdade, não é tão gelado assim. Ele pensa nas pessoas também, né? Que, tipo, ele carrega o símbolozinho que fica, né, do reconhecimento aqui no peito. Ele tira esse e leva para as pessoas, né, para os familiares que estão lá, daqueles que não conseguiram recuperar os corpos. E é só para isso. Tipo, a gente tem tudo isso estabelecido, a gente tem tudo isso de empecilho na história para estabelecer esse dilema ético e moral, para mostrar esse dilema ético e moral e para finalizar tendo a noção de que o Capitão Leve não é tão frio e gelado e não é que ele não tem coração, mas é isso, ele lida com essas coisas de uma outra maneira, mas ele tem coração sim. E é tudo isso meio tipo, ok. Mas tipo, isso demora mais, isso arrasta mais aquele arco. E isso mostra dilemas éticos que a gente já viu, né? Então por isso que eu acho que fica meio empacado. E não é que é ruim, mas porra, fica. Ai, tá bom, já entendi, já entendi. E aí segue. E finaliza com a lutinha dos titãs, e é legal. E aí começa a segunda temporada. E a segunda temporada, 4 anos depois, é lindo. Tudo é lindo, todo mundo é lindo, sabe? A animação é linda, é fluida, é do caralho a segunda temporada, porque ela é muito bem feita em questões estéticas, mas em questão de narrativa gráfica e contação de história, né? Porque é lindo, tá tudo mais bonito, não tem nem como comparar. Chega a ser ridículo você ver a primeira temporada e ver a beleza que essa segunda temporada é. E eu não sei se é porque teve mais tempo, mais cuidado, se ele sabia que tinha mais investimento porque fazia mais sucesso agora, mas, tipo, é incomparavelmente mais bonita essa segunda temporada. E aí eu não vou falar dela inteira, porque ainda não reassisti ela inteira, mas só chegando até aquele dito episódio, que é o episódio do Guerreiro, que todos sabemos o que é. Eu não vou dar spoiler, porque vai que, sei lá, alguém ainda quer ver e não viu, né? Mas é o episódio que todo mundo que já viu sabe o que é, do que se trata. E ele é um episódio fenomenal. Fenomenal. E não é só porque acontece o que acontece nele, né? Mas é porque a narrativa dele, o modo que os diretores e os animadores escolhem para mostrar esse episódio acontecendo é simplesmente fenomenal. Porque é um momento tenso, é um momento de tensão, é um momento que a gente acabou de ter uma revelação, né? Sendo que lá no primeiro episódio da segunda temporada a gente tem uma revelação assim bombástica, né? Que é relacionada a um titã específico. E é um episódio que ele acabou de se seguir de uma grande revelação, né?
E aí a gente tem aquela coisa, e a gente vai entendendo com o episódio, que tem uma certa noção do que pode acontecer ali, né? A gente tem dados mostrando que alguma coisa, de novo, está esquisita, e o episódio faz isso muito bem, porque ele deixa o clima esquisito desde o início. Então ele mostra cenas, tipo, do céu que tá nublado. Ele foca em momentos tipo que é o barulho do vento soprando, né? As bandeiras, as flâmulas que ficam lá, e eles estão em cima da muralha, né? Nesse momento. Então as flâmulas lá que ficam na muralha, elas estão trepidando, e é uma tensão, e, tipo, tem uma tensão acontecendo no ar que tá todo mundo meio que a postos, preparado para alguma coisa, e essa coisa não necessariamente está acontecendo, mas eles estão preparados caso ela aconteça. E aí fica essa tensão e as opções e as opções que eles mostram isso acontecendo é muito interessante, né? Os reflexos dos outros ali com a água da chuva que ficou da poça, né? E essas escolhas de câmeras meio assim de lado, mostrando ao mesmo tempo a inquietação de alguns, a dúvida dos outros e também o sofrimento dos outros, né? Então, tipo, é um episódio genial, genial, e a trilha sonora completa tudo isso muito bem. Muito bem. Acho que seria um episódio melhor ainda se não tivesse a revelação de por que estava todo mundo assim, né? Deixasse meio na dúvida e talvez mostrasse depois. Mas eu não acho que é uma escolha ruim necessariamente. Eu acho que ela funciona muito bem. O episódio funciona muito bem, é um dos melhores episódios que se tem por aí. Em questão de narrativa e em questão das escolhas, né? De direção, de como eles escolhem montar a cena, a famosa decupagem, né? O que eles escolhem mostrar, como eles escolhem mostrar a trilha sonora e também o design de som de todo daquele episódio que ambienta muito bem toda essa tensão, toda essa angústia que os personagens estão sentindo e toda essa dúvida que tá ali à espreita, só esperando para ela ser confirmada ou negada, né? E aí, claro, a gente tem e o episódio mostra quem que tem certeza de que aquilo vai acontecer, de quem já está preparado para aquilo acontecer e quem não está, né? Quem está negando ainda aquela possibilidade de ser verdadeira ou não. E a gente sabe quem está negando aquela situação, para quem que é difícil lidar com aquilo, né? Que é o nosso grande meninão Eren, né? E não é uma situação fácil, de fato, claro. Eu não acho que não tô aqui julgando o Eren, tipo, tão frouxo. Mas, porra, é isso, a gente sabe porque ele já vem mostrando que ele é assim. Ele é desse jeito e condiz com o personagem, né? Enquanto outros estão ali condizendo justamente com o que foi construído deles, né? A Mikasa, o Armin e outro pessoal do esquadrão. E os próprios, né? Os próprios focos do episódio. Então, é um episódio muito bem feito e acho que todos os outros episódios antes também são muito bons, mas esse especificamente é muito bem feito e acho que ele mostra esse salto que aconteceu da primeira temporada para a segunda temporada. Porque, claro, é para ser um episódio de impacto, mas eles fazem esse impacto para além da revelação, né? É que eu pensei, tipo, pô, talvez eu tenha dado spoiler falando de revelação, né? Mas, enfim, eles trazem esse impacto para a construção narrativa do episódio, culminando no clímax, né? Então, esse episódio, ele é bom, ele é tudo isso, não só por causa da revelação, do clímax, do impacto emocional que essa cena pontualmente tem, né? Esse fato, né, pontualmente tem, mas ele é o que é porque ele constrói narrativamente e sonoramente, tá certo isso? Mas né, com as escolhas de som e de trilha sonora, mas de som quando eu falo é som ambiente mesmo, né? Tipo do vento, tudo é isso. E as escolhas que ele faz narrativamente de escolhas de cenário, escolhas de cena, escolhas de montagem, de decupagem, tudo isso ele faz muito bem para construir essa tensão e essa ambientação de que tem alguma coisa tá esquisita para culminar nesse clímax e nesse encerramento do episódio que deixa esse cliffhanger do caralho também. Então é um episódio muito bom não só por isso, não só por esse ponto, mas por toda a construção dele, né? Então é um salto muito grande da temporada anterior para essa, porque eles fazem isso muito bem em vários episódios. E acho que nesse é talvez o ápice, tem que terminar, né? Mas esse talvez seja o ápice de todos esses episódios, assim, porque é realmente do caralho narrativamente. Então, tipo, é isso. A primeira temporada é decente, mas acho que em muitos momentos é até meio difícil, é meio paia. Agora a segunda é linda, é linda. Mas é só isso, eu não lembrava tanto assim que eu não gostava, ou que eu não gostaria se eu assistisse agora a primeira temporada de Ataque dos Titãs. Mas a segunda, porra, é fenomenal. Então, caralho, assistam.